A paz do Senhor, sejam bem-vindos à última parte da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui. Se você já acompanha o canal, também seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aí no encerramento da nossa palestra Investimentos para um Casamento Saudável, tá? Encerramento. Tá? Foi uma jornada aí de ensinamentos em relação ao investimentos para um casamento saudável. E nós hoje estamos na parte da colheita no casamento. Colhemos o que plantamos. É a parte 6, é a parte final. Se você não acompanhou as outras partes, eu recomendo que você assista desde a primeira parte, tá? A playlist, né, o link da playlist com todas as partes está aqui na parte de baixo, na descrição do canal. Vá lá no seu celular, se você está assistindo pelo celular, desça aí, tá? A parte de baixo do vídeo. Aí vai ter lá uma parte escrita, aí vai ter um maisinho escrito mais, a palavra mais, uma setinha. Você clica e vai abrir um menuzinho e ali você vai encontrar, descendo, você vai encontrar o lugar para você poder clicar e assistir as outras partes. Bom, vamos fazer uma oração, como é o nosso costume de sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, inclusive no encerramento dessa palestra, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de chegarmos até aqui. Eu te louvo pela vida da minha esposa, minha companheira, minha menina princesa, Senhor Ângela, Pai querido, a esposa que tu tem me dado, que o Senhor tem me agraciado pela tua bondade. O Senhor abençoe nosso casamento, mas abençoe o casamento de cada pessoa que está assistindo. Talvez alguém possa estar assistindo que não seja casado, está pegando instrução, aprendendo, talvez para colaborar com a vida de outras pessoas, de uma forma ou de outra, Senhor. Que tudo que foi ensinado durante todos esses vídeos e o de hoje, Senhor, possa servir para ajudar a edificar famílias, vidas possam ser estruturadas ou possam saber da onde começar, por onde começar, porque quando as coisas estão difíceis, nós não sabemos por onde começar. E eu acredito, Senhor, que essa palestra, ela deu um rumo, ela deu uma direção, Senhor, através da Tua palavra por onde começar. É o que eu te peço. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Quero falar com você. Caso você queira, siga e receba uma mensagem diária de ânimo ao seu coração, né? Para o seu coração, com a minha esposa, Ângela Manhães Luna, ou Ângela Luna, no Quai. Se você tem Quai, siga ela lá. Diga que você conheceu através do canal aqui. Você vai ser muito bem recebido ou recebida. Se você não tem Quai, siga pelo Instagram, Ângela Manhães Luna. No Quai, Ângela Luna. No Instagram, Ângela Manhães Luna. Ela grava uma mensagem diária, um vídeo curtinho. É bem curtinho, tá bom? Com uma mensagem de ânimo para o seu coração, de encorajamento, de fortalecimento. Então, você está aí convidado a assistir, tá bom? Em nome de Jesus, acompanhar o canal dela lá no Quai ou o perfil dela aí no Instagram. Prosseguindo aqui, introdução. Chegamos na reta final dessa palestra. Se você assistiu todas as partes, parabéns. Caso não, recomendamos que assistam as partes que faltaram. Eu recomendo para que você tenha um conhecimento completo do assunto que nós abordamos aqui. Ao longo dela, aprendemos sobre o compromisso. Foi a primeira parte, onde eu tratei que o casamento envolve um compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com o nosso cônjuge. Essa parte já está gravada. Você tem acesso a ela, foi a parte 1, tá bom? Na segunda parte, tratamos do papel do marido. Eu falei sobre o papel do homem, como ele deve se comportar. O marido deve amar a esposa, o marido deve proteger a esposa, o marido deve ser o exemplo de vida com Deus para que a esposa possa seguir. Eu estou falando do marido cristão, é claro. Na terceira parte, nós falamos sobre o papel da esposa, com uma participação especial da minha menina princesa. Ela esteve aqui. Você que já assistiu sabe disso, você que não assistiu, assista, onde ela fala muitas coisas, inclusive ela fala como ela tinha ideia do que era um casamento e qual era a ideia dela de submissão.
ela disse aqui claramente que rejeitava totalmente essa ideia de submissão até que ela veio a compreender biblicamente o que significava a palavra submissão. Na quarta parte, desculpe, nós estudamos sobre a vida sexual do casal, ou a vida sexual no casamento. E nessa parte foi interessante, porque quando se fala de vida sexual, os casais ficam logo preocupados, as pessoas, o que vai se falar, o assunto que vai se tratar, se de repente vai ser uma coisa que vai acabar constrangendo. Não houve nenhum constrangimento. Foi tratado tudo dentro do parâmetro bíblico e dentro da parte a nível da ciência também, parte de medicina, né? Algumas coisas que podem acontecer, baseado no livro Psicologia, né, Pastoral. Eu mostrei, inclusive, o livro aqui. Eu deixei o link na descrição. Nesta parte da palestra, o link, se alguém quiser adquirir esse livro para ter um conhecimento maior, eu falei sobre esse livro. Então, vida sexual no casamento. E na quinta parte, nós tratamos sobre a comunicação. Sem comunicação, é impossível. Pessoas que não se comunicam com Deus, pessoas que não se comunicam com o seu próximo, não tem como ter ali um relacionamento. Então, eu falei da comunicação com Deus, mas também falei da comunicação com o nosso cônjuge, já que estávamos falando de casamento, tá? Hoje vamos encerrar falando da colheita. O investimento é tudo isso. Compromisso, papel do marido, papel da esposa, vida sexual no casamento e comunicação. E o que nós temos como retorno disso? Eu estou falando de um retorno baseado no que foi ensinado aqui. É claro que tem muitas outras coisas, né, dentro de um casamento que poderiam ser tratadas, mas nós tratamos desses pontos. Quem investe espera um resultado. Iremos pontuar o que é necessário para uma colheita que nos satisfaça. Vamos lá, então? 1. Colheita o resultado do investimento. Não é um investimento financeiro em si, é um investimento de atitudes. O grande problema é que as pessoas querem ver resultados sem trabalho. Elas não querem se esforçar. Elas vivem a vida toda desvinculada da vontade de Deus e aí, de repente, elas tomam a decisão de passar a obedecer, de passar a seguir e acham que o resultado vai vir em 1 dia, 2 dias, 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ei, precisa de um tempo. Precisa de uma construção, precisa de você ali plantar. Cada colheita tem um tempo para você poder colher. Cada plantio tem um tempo de colheita. Então não adianta você ficar ansioso, tá? Quando falamos em resultados de investimentos, esperamos algo muito bom que nos agrade. Para obtermos um casamento saudável, são necessários investimentos por toda uma vida. Não adianta o marido ser carinhoso e amoroso por uma semana. Não adianta a esposa querer ser submissa por uma semana. Não adianta a esposa querer ajudar o marido por 1 mês. É preciso cada um cumprir o seu papel durante toda a vida. E ninguém é perfeito. Não há casal perfeito. Os casais vão se desentender. Os casais podem brigar no sentido... E quando eu falo de briga aqui, eu não estou falando de agressão física. Agressão verbal no sentido de palavras aí que não são palavras corretas, vamos dizer assim, né? Que não fazem parte do vocabulário do cristão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que os casais, eles, como qualquer casal, eles podem não se compreender. Eu estava até querendo falar conveniente, né? A palavra correta que eu queria falar era essa. Conveniente. Não é conveniente determinadas expressões. Não é disso que eu estou falando. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando que o casal pode não se compreender. Então, às vezes a gente olha determinados casais e a gente fala assim, poxa, eles são exemplos. São exemplos, mas eles também têm dificuldade. Eles também têm luta, eles também têm divergência. Às vezes o marido fica chateado com a esposa, às vezes a esposa fica chateada com o marido. Todo mundo é ser humano. Só que a diferença de uns para outros é que alguns, mesmo passando por isso, eles vão em frente, eles estão aí obedecendo esse processo do investimento, eles vão lutando, querendo melhorar. Poxa, errei aqui, eu vou tentar não errar mais aqui. Ah, esposa, errei aqui. Ah, eu vou tentar não errar mais aqui. Vamos trabalhando em cima disso. Cria-se recursos, cria-se metodologias para não errar mais.
para poder, por exemplo, eu fui uma vez num jantar de casais e o palestrante, o pastor que estava palestrando, ele disse que criou algo com a esposa do tipo assim, era necessário isso? Essa era a pergunta. De uma forma tranquila. Né? Alguma coisa que um diz que o outro não gostou e a pessoa pergunta, era necessário isso? Isso é necessário? Acabou. É tipo uma frase para alertar o outro que aquilo não foi legal, aquilo não foi bom, aquilo não foi edificante, tá entendendo? Aquilo deixou a pessoa chateada, entristecida. Então eles criam mecanismos para poder ali se proteger de uma discussão, de uma briga, de um desentendimento. E com isso a coisa começou a melhorar um pouco mais. Então não pense que existe casal perfeito. Não existe casal perfeito. Não existe um casamento perfeito no sentido de não ter nada que aconteça. Todo casamento tem problema, todo casamento tem discussões no sentido de desavenças, no sentido de não entender. Estou falando de gritaria, de palavrões, vamos usar um termo mais claro. Não é disso que eu estou falando. Mas o marido pode dizer para a esposa, não gostei, tô chateado mesmo, você não devia ter falado isso, entendeu? Ou a esposa falar para o marido coisas que vão acontecer em qualquer casamento, pode acontecer. Agora, é claro, esses desentendimentos, eles estão muito relacionados ao temperamento, à personalidade de cada um. Aqueles que são mais calmos, menos expressivos, vão falar menos, vão falar mais baixo e tudo. Aqueles que são assim um pouco mais agitados, mais expressivos, podem acabar falando um pouco mais alto, né? Uma coisa mais intensa. Então, tudo isso precisa ser muito bem equilibrado. Existem maridos e esposas que estão totalmente insatisfeitos com seus casamentos. Tem. Outros estão um pouco insatisfeitos. Só um pouco, mais ou menos. E outros acreditam que está tudo bem em seus casamentos. Quando é que você sabe que está tudo bem, que as coisas estão correndo bem? Quando está tudo tranquilo? Não. Uma forma de saber se o casamento está ganhando maturidade, se os cônjuges estão alcançando maturidade na vida cristã que vai refletir no casamento, sabe como é? É nos momentos de conflito. São os momentos de conflito que você vai saber se o casamento você está amadurecendo em Cristo ou não está amadurecendo. Se você tem porque a sua forma de se comportar no casamento depende da sua forma, a sua vida cristã, conforme você vai procedendo. Então, conforme o Espírito Santo vai gerando em você o fruto dele, você busca esse fruto, você tem comportamentos diferentes. Não dá para medir um casamento quando o dinheiro tá direitinho, quando tá todo mundo com saúde, quando tá tudo direitinho, tudo certo. Não dá para medir. Você vai medir isso nos momentos de tensão, nos momentos que você discordar da sua esposa. Como é que ela reage quando você discorda dela? Ela fica chateada? Fica brava? Fica irritada? Fica descontrolada? Como é que o marido reage? Como é que seu marido reage quando você discorda dele? Fica chateado, aborrecido, bravo, irritado? É nesses momentos que você vai saber se a coisa está funcionando ou não está funcionando. Se todas as vezes que há uma discordância, a pessoa fica irritada, fica chateada, fica brava, fica agressiva, então alguma coisa não está no lugar que deveria estar. Você não pode medir um casamento quando as coisas estiverem fluindo, que não tenha nenhuma adversidade. Não dá para. Como também não dá para medir a vida cristã quando está tudo bem. Você vai medir a vida cristã, como é que está a sua vida com Deus nos momentos de tensão. Se você confia, é confiar em Deus quando a despensa está cheia, quando não tem ninguém doente, quando está tudo bem entre você e seu marido, você e sua esposa, entre vocês e seus filhos. Aí tá tudo bem, não tem motivo de você ficar se irritando. Há casos que as pessoas até se irritam com tudo bem, né? Entre aspas. Mas você vai medir como está o seu casamento nos momentos de tensão. Como vocês lidam com as tensões? Você vai medir como está a sua vida cristã nos momentos de tensão. Como você reage às tensões? A questão é a reação. Como é que o marido reage? Como é que a esposa reage? E aí vocês vão ver o que está precisando. Porque às vezes a pessoa acha que está tudo bem porque não tem nada acontecendo como um momento de pressão. Mas no momento de tensão, no momento de pressão, no momento de luta, no momento de prova, aí você começa a ver os problemas. Partindo dessa afirmação que uns acham que não está bom, outros acham que está mais ou menos, outros acham que está bom, partindo dessas afirmações, eu gostaria de formular algumas perguntas para vocês hoje aqui. Então vamos lá.
Você tem investido no seu casamento de acordo com o que foi ensinado ao longo da palestra? Essa resposta você só consegue se você assistiu a palestra Compromisso, Papel do Marido, Papel da Esposa, Vida Sexual no Casamento e Comunicação. Se você não assistiu, você não tem como me responder isso. Então você vai precisar assistir para você poder me responder essa pergunta. Se sim ou se não. Se a resposta for sim, o que você tem investido? O que você tem investido? No compromisso? No papel do marido? No papel da esposa? Na vida sexual do casamento, do casal ou do casamento? Ou você tem investido na comunicação? Falta investir em alguma coisa? Você precisa trabalhar todas as áreas. Se a resposta for não, por que você assumiu um compromisso e não quer investir nele? Você assume um compromisso e não quer investir nele. Alguém compra uma propriedade e vai precisar investir naquilo que comprou para poder botar ela de forma que possa usar. Compra alguma coisa que precisa investir. Você não quer investir? É um casamento. Tem que investir. Atitudes. Por mais que a afirmação a seguir pareça muito dura, ela é uma realidade. Que afirmação é dura, pastor? Todos nós temos um casamento de acordo com o nosso investimento. Como o casamento é a união de um homem com uma mulher que se tornam uma só carne, porque no casamento há uma junção, são duas pessoas, mas que se tornaram uma só carne no sentido de uma união física, uma união emocional e uma união espiritual. Se um dos dois não está investindo, os dois vão sofrer por causa disso. Porque eles estão ligados por causa do casamento. Se a esposa não quer fazer a parte dele, o marido vai sentir os reflexos dela não fazer a parte dela. Se o marido não quer fazer a parte dele, a esposa vai sentir os reflexos dele não fazer a parte dele. Por quê? Porque é um casamento. É um casamento. Então, todos nós temos um casamento de acordo com o nosso investimento. Ou os nossos investimentos. E alguém vai dizer, pastor, mas eu estou passando uma situação assim porque a minha esposa não quer fazer a parte dela. Talvez você diga, pastor, eu estou passando uma situação assim porque o meu marido não quer fazer a parte dele. Mas você precisa, esposa, ou você precisa, marido, continuar fazendo a sua parte. Porque você não faz a sua parte. Porque a questão primeiro vem com Deus, em obediência a Deus. Não é em benefício primeiro da sua esposa ou do seu marido. É primeiro em obediência a Deus. E Deus vê isso. Então todos nós temos um casamento de acordo com o nosso investimento. Apenas o amor é suficiente para manter o casamento? Se conheceram, parecia um amor assim, extremamente grande. Parecia um amor que estava pronto para poder superar qualquer obstáculo. E aí os anos começam a passar e você começa a verificar que o amor já não vai ser mais suficiente do jeito que está. E aí você começa a botar tudo na conta do amor e dizer, não, é porque não tem mais amor, é porque o amor está morrendo. O amor tem que ser cuidado, cultivado, tem que ser cultivado. Essa decisão de amar, essa decisão de continuar, precisa ser cultivada? Precisa. Mas a questão vai muito além disso. Preste atenção. Apenas o amor é suficiente para manter o casamento? Existem casais que pensam que apenas o amor entre eles é suficiente para manter o casamento saudável. Infelizmente, eles estão totalmente errados. Não é uma questão só de amar, no sentido só amor, pensando em amor como sentimento. É uma questão de amor como decisão e é uma questão de amor como fruto do Espírito. Vai muito além disso. Se você pensa no amor apenas como um sentimento, você pode dizer, não estou sentindo mais. Só que o amor vai muito além disso. O amor é uma decisão. E o amor é um fruto também. Você precisa buscar isso. Então vamos entender? O casamento, para funcionar, precisa ter Deus como base. Quem é a base do casamento? Deus. Assim devemos demonstrar amor, mas temos outros deveres que já aprendemos. Então tudo parte do amor. Se você ama a Deus, você obedece a palavra de Deus, você vai ter compromisso no casamento. Porque você também vai amar o seu próximo, você vai amar o seu cônjuge, nesse caso, o seu marido, a sua esposa. Então o amor vai fazer você ter compromisso no casamento. O amor vai fazer você realizar seu papel como marido, realizar seu papel como esposa,
verificar a questão da vida sexual, verificar a questão da comunicação. O amor vai te levar a cumprir tudo isso. Tudo começa através do amor. Mas não o amor como sentimento, como as pessoas ficam defendendo, mas o amor como uma decisão, o amor como fruto. E você vai entender isso por quê? Nós precisamos que o amor de Deus seja derramado em nossas vidas e reflita assim em nosso casamento. Por quê? O amor puramente humano é interesseiro. Quando Adão pecou, Eva pecaram, os nossos sentimentos, né, o que nós poderíamos sentir foi afetado por causa do pecado. E o amor, ele também foi afetado. Então nós nos ligamos muito naquele amor interesseiro. Fez pra mim, eu faço pra ela. Não fez pra mim, eu não faço pra ela. Me agradou, eu agrado. Não agradou, eu não agrado. Ou então tem até aquele que é egoísta. Ele quer ser agradado, mas ele não quer agradar. Ela quer ser agradada, mas ela não quer agradar. Isso é ruim. Por isso precisamos de treinamento. A igreja precisa se posicionar em treinar os casais para mostrar como eles devem se comportar à luz da Bíblia. Porque quando nós somos ensinados, nós somos confrontados através da palavra de Deus. E nós começamos a ver que as nossas atitudes estão contrárias à palavra de Deus. E aí, às vezes a gente se vangloria de ser um bom... eu sou um bom marido. Eu sou uma boa esposa. Aí, diante do ensino da palavra, eu começo a ver que eu não sou tão bom como eu penso. Porque quem se acha bom não vê nenhuma necessidade de aprender nada mais. E também de haver algum tipo de mudança. Ele acha que tá bom e vai continuar daquele jeito. Só que na cabeça dele tá bom, na forma dele ver a vida tá bom, mas na forma da Bíblia, o que a Bíblia ensina não tá bom. Quando ele passa no crivo da Bíblia, ele fica reprovado. Quando ela passa no crivo da Bíblia, ela fica reprovada. Então, nós precisamos ser ensinados. E aí a igreja entra com treinamento, palestras constantes, sobre casamento, sobre comportamento, sobre pai e filhos, para solteiros, para noivos. É preciso treinamento para que as pessoas possam ali saber como se comportar. Quando no casamento existe apenas o amor humano, os cônjuges agem por interesse e apenas fazem coisas um para o outro esperando algo em troca. E aí não funciona. Porque se eu me casar pensando apenas no que eu vou ganhar, eu vou ser egocêntrico, eu sou egoísta. Eu começo a pensar apenas em mim. E quanto mais eu tenho minhas necessidades supridas, mais eu quero. Então eu passo a ver o outro como alguém que está ali para suprir as minhas necessidades. Está ali apenas para poder trazer tudo aquilo que eu quero. E casamento não é isso. Isso não é casamento. E aí talvez você diga assim, pastor, como assim? O amor tem características que vai na contramão desse pensamento meu de querer meus desejos satisfeitos. Como assim o amor tem características, virtudes contrárias a isso? Nós vamos chegar lá e você vai entender o que eu estou dizendo. O amor humano, ele quer receber alguma coisa em troca. Só que quanto mais ele recebe, o ser humano recebe, mais ele quer receber. Então ele vai entrando numa zona de comodismo. Ou numa zona apenas de reação. Fez, eu faço. Não fez, não faço. Agora imagine o marido e a esposa, todos os dois pensando dessa forma. Ninguém vai fazer nada pra ninguém. Porque ela fala, eu só faço se ele fizer. Ele fala, eu só faço se ela fizer. Como é que vai ser? Alguém tem que quebrar isso. Ah, pastor, mas não vai ser eu. Não vai ser eu mesmo. Duvido. Eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome de Ângela para não sei o que, se eu vai ser eu. Eu mudo meu nome de Mário para outro nome, se vai ser eu. Não vai ser eu mesmo. Então o casamento vai continuar em conflito, o casamento vai continuar com problema, você vai continuar insatisfeito no casamento. E sabe de quem é a culpa? É dos casais, daqueles que estão dentro de um casamento assim. A culpa não é de Deus, nunca a culpa é de Deus. Nunca a culpa é das pessoas de fora, a culpa sempre é nossa. Nós teremos a vida de acordo com o que nós queremos nesse sentido. Nós não podemos colocar a culpa em outra pessoa e nem colocar a culpa em Deus e nem tampouco dizer que tudo é o diabo. O diabo, ele se aproveita daquilo que nós temos como fraqueza porque nós damos lugar a ele. Mas se você se dispor a estar vigiando, a não dar lugar ao diabo, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, porque ele se aproveita das circunstâncias, as coisas podem mudar.
Quando temos uma vida de comunhão com Deus, nosso caráter é transformado e teremos novas atitudes. Você é um cristão? Você é uma cristã? Então a primeira coisa que você precisa se preocupar não é com um casamento feliz em si. A primeira coisa que um casamento saudável, né, já que essa é a temática dessa palestra, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua vida com Deus. Porque um casamento saudável vai ser reflexo da sua vida com Deus. Porque se você tem vida com Deus, você vai querer obedecer o que Ele ensina na sua palavra. Agora, se você não tem vida com Deus, você não tá nem aí. Seja submisso, tô nem aí. Ah, na sua esposa, como Cristo amou a igreja, não tô nem aí. Eu vou fazer do meu jeito. Então, a primeira coisa que um homem, uma mulher precisa entender é que tudo começa com a vida com Deus. Dele, a vida com Deus dela. Se não tiver vida com Deus, não adianta. Vai sofrer ataques, o inimigo vai trabalhar, a natureza pecaminosa vai falar mais alto e não vai conseguir. Deus quer mudar o nosso caráter. O pecado trouxe uma deformação para o nosso caráter. Somos inclinados a tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Não é possível ter um casamento saudável sem antes o Espírito Santo gerar em nós o seu fruto. Porque o fruto fala de transformação de caráter. E é aqui que muito cristão se engana. Tem gente que fala assim, ué, como é que pode? O irmão é usado em profecia, a irmã entrega a revelação, entrega a visão, o irmão tem o dom tal, e age assim dentro de casa, é um marido desse jeito, é uma esposa desse jeito. Dom espiritual não qualifica a vida espiritual. Dons são ferramentas para serem usados em favor da obra de Deus, em favor de pessoas que estão necessitadas. O dom não é para a própria pessoa que tem, o dom é para ser usado para outra pessoa. O dom não mostra que eu sou espiritual. O que mostra que eu sou espiritual é fruto, transformação de vida. E não sou eu que digo que sou, mas as pessoas veem em mim transformação de vida. Lembra daquela mulher no Antigo Testamento que ela diz para o seu marido: reconheço que esse que passa aqui na nossa porta sempre é um santo homem de Deus. Ele tinha conduta, bom comportamento. Era visto nele fruto que identificava ele como um homem de Deus. Então precisamos do fruto. O fruto do Espírito. Nós vamos usar como figura aqui a tangerina, que é uma fruta ali, só que é o fruto, tá? Com vários gomos. Gálatas 5, 22 e 23 diz, na Almeida Revista Atualizada: mas o fruto do Espírito é... Antes ele foi falando das obras da carne, e agora ele usa o mais para mostrar o contraste. Mas o fruto do Espírito é aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que recebeu uma nova vida, aquele que anda de acordo com essa nova vida. Primeiro, amor. É o fruto central. Depois, a partir do amor vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está aí o fruto do Espírito. Só que o que nos interessa hoje aqui é o amor. Só que para um casamento saudável tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter longanimidade. E quando eu falo de alegria, quando eu falo de paz, eu estou falando de algo em relação a Deus. A gente entender que estamos em paz com Deus, que não estamos em conflito com Deus. E aí podemos ter paz com o nosso próximo. Como é que eu vou ter paz com o próximo se eu não estou em paz com Deus? Podemos observar que o amor é o primeiro gomo do fruto do Espírito Santo. Pois a tangerina é a fruta que ilustra bem isso. É só uma ilustração. É um fruto, tangerina, com vários gomos. A palavra amor traduzida do grego para o português é ágape. Então, no grego, a palavra que ele usa, o escritor usa, é ágape. O que é o amor ágape? O que é esse amor? É o amor que não se preocupa em receber, mas em dar. Então, quando você diz, olha o amor egoísta humano, eu só faço se ela fizer. Ela diz, eu só faço se ele fizer. Falta o amor de Deus na nossa vida. Nós estamos com o amor distorcido por causa do pecado. Nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Uma vez que eu tenho o amor de Deus na minha vida, nesse sentido, o fruto, né, chamado amor, eu começo a não agir dessa forma. Por quê? Porque o amor que não é contaminado por causa do pecado, que vem através do fruto do Espírito, ele é um amor que pensa em dar e não em receber. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. A pergunta é, nós merecíamos? Não.
Havia algo em nós para que Deus tivesse que fazer o que ele fez? Não. Ele fez isso por quê? Por amor. Amor, ter amor, né? Praticar o amor é algo que não se explica. Ah, eu vou ter amor por você por causa disso. Não se explica. Amor não se explica nesse sentido. Deus amou e pronto, acabou. Então nós, como cristãos, precisamos ter o amor na nossa vida. Só que dentro do casamento nós temos também que ter amor. E amor passa a, então, ser uma decisão. Uma decisão que também está ligada à questão também do fruto do Espírito. Amor. Uma vez que eu tenha, o Espírito Santo produza esse amor em mim, eu continuo decidido a praticar esse amor. No casamento, no caso de marido e mulher, é um amor direcionado de uma forma diferente, mas ele também vai ser direcionado para o relacionamento com filhos, com irmãos em Cristo, com irmãos de sangue, com família, com as pessoas também que não são cristãs. Você está entendendo? O amor vai abranger todas as áreas. O ágape, em suma, é o amor que só Deus pode dispensar-nos. A fonte desse amor é o próprio Deus. Deus é amor. Significa o amor de Deus pelo homem ou o amor do homem por Deus. Quando o homem recebe, quando o homem deixa esse fruto ser gerado na vida dele. É com este tipo de amor que devemos amar-nos uns aos outros. Não tem como não amar um ao outro do jeito que a Bíblia fala sem ter o amor de Deus na nossa vida. Não dá, não tem como, é impossível. Olha o que diz em João 13:34, Jesus dizendo: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Primeiro se falava de amar ao próximo como a ti mesmo. Agora Jesus está falando de um amor sacrificial. Ame como eu amei. Por isso que ele diz, novo mandamento vos dou. O que ele está fazendo? Ele está substituindo o mandamento que já existia? Não, ele está ampliando. Não é só para amar como a ti mesmo, é amar como eu amei. Vai muito além. Eu amei sem que vocês merecessem. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse amor só é possível amar se for através de um relacionamento com Deus, através do fruto do Espírito. Caso contrário, não é possível. O homem, o ser humano, sem ter esse fruto na vida dele, sem ter tido um novo nascimento, ele não tem como amar como Jesus amou. Porque esse amor é um amor que está desvinculado de interesse. Então isso que a gente chama de amor no relacionamento, quando eu quero que a minha esposa satisfaça os meus desejos, quando ela quer que eu satisfaça os desejos dela, apenas a visão é essa, o que rege a relação é isso, isso não é o amor que Deus tem em mente para um casamento, nem para um relacionamento com outras pessoas. Só que o pecado trouxe essa distorção aonde o amor nosso é apresentado com egoísmo. Porque o que está nos regendo é um sentimento egoísta. Ele passou a estar contaminado. Então, somente o amor de Deus, a nova natureza que é colocada em nós em Cristo Jesus, e o Espírito Santo gerando esse fruto, que é chamado de fruto, que tem a ver com as suas atitudes, e a Bíblia chama ele de fruto porque quem gera é a nova natureza. É só através de uma nova natureza que você pode ter essa atitude. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, que a Bíblia chama de fruto. Em outras partes, de virtude. Essas virtudes só são presentes na vida do cristão porque ele teve um novo nascimento. E só são presentes se ele buscar. Se ele se preocupar, eu não quero mais ter uma vida de egoísmo, eu não quero mais ter uma vida de impaciência, eu não quero ter uma vida mais de tristeza, eu não quero ter uma vida mais de estar preocupado, de faltar a paz no meu coração, em relação a Deus, em relação ao meu próximo. É importante. Então ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é o padrão de amor, então, que Jesus está estabelecendo? Amar como eu amei. E como que Jesus amou? Amou sem merecer. Aí alguém diz, não, ela não merece ser amada por mim. Não merece por quê? Se amor fosse merecimento, nós estávamos perdidos. Deus tinha mandado todo mundo para o inferno. Eu, começando por mim e todo mundo junto. Eu tenho que me incluir aqui. Então eu me boto logo na fila, logo no primeiro lugar. Mário Luna, você vai para o inferno, vai todo mundo para o inferno, que vocês não merecem. Se amor fosse merecimento, então tá aí. Esse é o grande problema. Nós lidamos no casamento e nos relacionamentos uns com os outros achando que amor é a pessoa no sentido assim, ela tem que merecer. É igual perdão. Perdão não é merecimento.
Deus disse, eu perdoei. Deus perdoou sem merecermos. Deus deu Jesus para morrer no nosso lugar sem merecermos. E o grande exemplo de perdão é Deus, o ofendido. O ofendido procurou uma reconciliação através de Jesus Cristo, nos dando uma oportunidade de reconciliação. E aí hoje tem um monte de gente dizendo assim, eu não perdoo porque ele não merece, ela não merece. Ou então eu não perdoo porque eu não senti no coração. Quem foi que disse que você tem que sentir no coração para perdoar? Onde está isso na Bíblia? Em que lugar da Bíblia está escrito isso? Por favor, me mostre. Só se for uma Bíblia extra, que não é a Bíblia. Porque na Bíblia não tem isso. A Bíblia, inclusive, diz, oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Opa, condição agora. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Você tem perdoado quem tem te ofendido, te aborrecido, te chateado? Mas ele não merece. Mas a Bíblia manda perdoar. Aí mais à frente vai dizer assim, que se nós não perdoarmos as ofensas que os homens nos cometem contra nós, Deus não nos perdoará. Aí, dentro desse contexto, diz, aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Tem até um jargão aí totalmente antibíblico, os humilhados serão exaltados. Onde está escrito isso na Bíblia? Por favor, me dá aí o texto. Referência bíblica. Não tem. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ou seja, alguém foi lá, te pisou, te humilhou, te magoou, mas você se humilha diante da potente mão de Deus. E a Bíblia diz que ao seu tempo, não diz que vai ser naquele momento, naquela hora, não diz que Deus vai meter uma espada no coração de quem fez alguma coisa com você, diz que ao seu tempo ele vos exaltará. A falta de estudar a Bíblia, a falta de estudar a palavra de Deus, faz com que nós venhamos transformar Deus num ser que está pronto para poder passar a mão na nossa cabecinha no momento que a gente erra, mas no momento que alguém erra com a gente quer que Deus enfie uma espada e mate. Só para dizer assim, Deus é comigo. Tá vendo? Matou. Esse evangelho, Deus está nisso. Então o amor humano precisa do amor de Deus na vida dele. Eu tenho aqui agora um aviso importante para vocês. Lembra que eu falei do perdão? Então vamos lá. Perdão. É uma opção? Não. Tem que perdoar. Eu tenho um livreto chamado O Perdão entre Casais. Tá? Eu tenho esse livreto. Que é esse aqui, ó. Eu não tenho nenhum exemplar no momento, tá? Eu tenho esse livreto aqui. Ele trata de vários assuntos que você vai ver. E ele poderá ser transformado no curso O Perdão entre Casais, totalmente em vídeo. É claro que não é um curso gratuito, igual a palestra, porque, na verdade, eu nem posso chamar... Eu chamei durante todo o momento de palestra. Mas, gente, faz uma conta aí. Foram 6 partes. Quase todas elas chegaram quase a 2 horas. Isso não é uma palestra. Palestra é 40 minutos. Palestra é 1 hora, 1h20, 1h30. Não é uma palestra. Foi muito além disso. E foi totalmente gravada gratuitamente. Então aqui é um curso. É claro que ele vai ter custos, né? E aí esse curso é o seguinte, o que você vai aprender nesse curso? São 12 módulos. Os relacionamentos, consciência do pecado, arrependimento, o pedido de perdão. Como pedir perdão? Não é... Cada pessoa tem uma maneira diferente de entender que realmente houve um pedido de perdão. Então é disso que está se falando, tá? O pedido de perdão, a mala das ofensas, o jugo das ofensas, o perdão nos relacionamentos, maneiras diferentes de se pedir perdão. Aqui, tá? Aprenda a perdoar a si mesmo, que aqui é o grande problema. Tem gente que não consegue perdoar ele mesmo, ele carrega em cima dele um fardo a vida toda. Esse livreto, ou esse curso que pode ser lançado, na verdade, ele foi escrito para os casais, mas ele serve para a vida cristã no dia a dia. Mesmo que não seja relacionamento de marido com mulher, nesse caso. Pode ser aproveitado também, aplicado para outros tipos de relacionamento, tá? Restauração da confiança. No casamento, a confiança tem que ser restaurada. Vou falar uma coisa aqui muito séria. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Uma pessoa pode perdoar e deve perdoar e tem que perdoar biblicamente, mas ela pode não confiar mais. Pastor, que é isso? Exemplo. No casamento não dá para fazer isso. Não tem como ter uma reconciliação, uma restauração do casamento se não houver confiança. Tem que ter confiança.
Mas quer ver uma coisa? Às vezes uma pessoa tem uma grande amiga ou um grande amigo. E esse grande amigo ou essa grande amiga contou algo muito particular daquela pessoa para outras pessoas. E aí, essa pessoa ficou muito triste, mas ela resolveu, biblicamente falando, perdoar essa pessoa. E perdoou mesmo. Só que ela não confia em contar mais nada para o amigo ou para a amiga. Aí ele vai dizer, ou ela vai dizer, não perdoou, porque se perdoasse, continuaria conversando comigo. Não. Perdão é uma coisa, confiança é outra. Eu trato disso nessa parte, tá? Reconciliação e pare de cultivar veneno em sua vida. São os tópicos dos módulos que serão ministrados. E ainda você aprenderá sobre as 5 linguagens do perdão, que foi o que eu falei agora há pouco, e as 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma linguagem para receber e para expressar amor. E identificar essa linguagem é importantíssimo, sabe por quê? Porque aí você vai comunicar amor na linguagem do seu cônjuge. E você vai receber amor na sua linguagem quando o seu cônjuge aprender a linguagem que você tem também de receber. Com direito a certificado de participação. Que bênção, né? Todo esse conteúdo por R$ 37,90. Pagamento único. Não é mensalidade, você não vai ficar pagando todo mês. É um pagamento com tudo isso aí que eu disse pra você, tá bom? Se esse curso for lançado, você participaria? Já tem gente dizendo nos comentários aqui que participaria. Já tem gente. Não tenha dúvida. R$ 37,90. É mais um investimento. Irmãos, não é papo de vendedor. Se alguém quiser dizer que é papo de vendedor, aqui no canal tudo é gratuito. Tudo é gratuito, graças a Deus. Não, eu não tenho cobrado nada. Se alguém investe no meu Ministério de Ensino assinando Seja Membro, é porque ele vê. Mesmo assim, são R$ 14,99 por mês e ele tem direito a arquivos, a benefícios. Então eu não estou pedindo uma coisa que não há um retorno para ele. Tá? Se alguém deseja comprar um curso que é oferecido ou comprar livros que eu indico, é por vontade própria. Mas todo o conteúdo é gratuito e mais do que isso, não só o vídeo. Eu sempre disponibilizo em PDF aquilo que eu estou ensinando ali. Inclusive as palestras também. Então, o que vai se falar? O que vai se falar? Não tem o que se falar, certo? É um investimento para fortalecer seu casamento e relacionamentos, não só o casamento. Deixe o seu comentário. Eu tenho interesse. Já tem gente dizendo. Diga você também. Então vamos lá? O que o pecado trouxe para a criação? O pecado trouxe uma distorção à criação. As coisas, por causa do pecado, deixaram de funcionar como deveriam. Houve uma distorção. Desandou. O ser humano passou a alimentar sentimentos ruins uns contra os outros. Você vê logo no início ali do relato bíblico, Caim matando Abel. O que Abel fez com Caim? E alguém vai dizer assim, tem gente que até que merece morrer. Biblicamente falando, a gente nem vai entrar nesse quesito. Mas o que Abel fez com Caim? O simples fato de Abel servir a Deus como era agradável a Deus, já trazia a Caim um sentimento ruim. Às vezes você não precisa fazer nada de errado. A pessoa já fica olhando para você com um olhar ruim por causa daquilo quem você é. Agora imagine isso dentro de um casamento. O marido começa a fazer algumas coisas, a esposa começa a perceber que aonde ele bota a mão as coisas começam a andar. Isso causa nela um sentimento de inveja, um sentimento de inferioridade. Ou, ao contrário, a esposa começa a fazer coisas e o marido fica com inveja, fica com sentimento de inferioridade. Ei, você não entendeu, não? Casamento é uma só carne. Se Deus está abençoando por meio da mão do marido, não importa. Se Deus está abençoando por meio da mão da esposa, não importa. O que importa é que tem a ver com casamento. É um só. Então é por isso que no casamento não tem meu dinheiro, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. É nosso. Nosso. Não existe isso. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas o senhor precisa entender que existem pessoas que casam e antes de casar ele já traz bem para dentro do casamento. Aí na hora de casar vai fazer lá uma cláusula de separação, de bens, Tudo bem, a gente entende perfeitamente tudo isso. Mas dentro do casamento, mas mesmo aqueles que trazem bens para dentro do casamento que não foi conquistado dentro do casamento e que a pessoa que está casada pode não ter direito àquilo, mesmo que esse for o caso, durante o período que eles estão casados, até que a morte os separe, eu vou levar por esse lado, passa a ser nosso, porque a pessoa está desfrutando de coisas ali também. Então, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Como assim? Então acaba com isso.
O ser humano passou a alimentar sentimentos ruins uns contra os outros. O amor humano passou a ser egoísta. A natureza humana é inclinada à busca da sua própria satisfação. Eu. E tem gente que é extremamente nesse eu. Tudo é ele, ela. E é por causa disso, dessa satisfação, que as pessoas começam a ser controladoras. Quantas esposas são controladoras dentro de um casamento? Ela quer controlar tudo, ela quer dizer para o marido tudo que o marido tem que fazer. Ela quer coordenar tudo, ela é controladora. Aí o casamento não funciona. Ou então o marido também age como um controlador. Começa a ter uma ação assim totalmente fora do normal. Eu vou usar um exemplo em relação a algo aqui, meu e com a minha esposa, que se a gente não sabe lidar com isso, ia dar problema. Eu sei cozinhar. Fui ensinar, na verdade, eu nem vou dizer que foi um ensino, porque eu vi a minha mãe fazendo a comida e eu senti a necessidade, né, a minha mãe sozinha ali, né, muito cedo, meu pai foi embora de casa, ele não servia a Deus nem nada, ele já partiu, tá, e ele foi embora de casa, e eu ficava vendo a minha mãe numa situação muito difícil, eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho, e aí o que eu fazia? Às vezes ela saía para ir trabalhar e eu já começava a aprender a fazer um arroz, depois eu comecei a aprender a fazer um feijão, então, e aí eu peguei gosto, realmente há essa aptidão, cozinhar tem a ver com uma aptidão, a gente cozinha por necessidade muitas vezes, mas tem pessoas que têm aptidão para isso, eu gosto de cozinhar, tá, então eu sei cozinhar. Aí eu casei com a minha esposa, ela cozinha super bem. Pode pegar uma receita e bota lá, eu até brinco, né? Se não fosse o chamado, a obra de Deus, porque para trabalhar nesse tipo de trabalho tem que ter tempo, bastante tempo. E não é o meu caso, eu não teria como fazer isso por causa do chamado que Deus me deu, né? Não daria para fazer isso. A área do ensino não tem como fazer isso. Mas eu brinco com ela, a gente podia abrir um restaurante e o negócio ia ficar bom. E ia mesmo. Eu não tô sendo aqui, não tô me exaltando, não tô sendo aqui alguém que tá falando mais. Não, era verdade. A gente sabe, pela bondade de Deus, cozinhar direitinho. Tá bom. Cozinhar a nível de poder até mesmo oferecer como se fosse um restaurante, sem nenhum problema em relação a isso. Agora imagina eu descer lá na cozinha, né? E falar para a esposa assim, ela tá fazendo um arroz, não, para, não é assim que faz não. Não, você tem que fazer do jeito assim. O que ia acontecer? Isso é controlador. O que ia acontecer? Briga. Ó, você sobe, né, e vai fazer as suas coisas lá. Vai fazer suas coisas, porque eu não quero você aqui não. Aí pronto, aí tem briga. A mesma coisa a esposa. Tem algumas coisas que ela sabe, aí ela quer ensinar o marido como fazer. Como assim? Aí não tem como você ensinar uma pessoa que já sabe. Então, isso é ser controlador. Ser controlador. O ser humano sem Deus não poderia expressar o amor de forma perfeita. Por isso, os relacionamentos de pais, filhos, marido, esposa, irmãos, parentes em geral e com o nosso próximo ficou comprometido. E principalmente com Deus. Um clima de egoísmo e rivalidade passou a vigorar entre as pessoas. Quando eu falei entre Deus também, porque você vê quantas pessoas se aproximam de Deus esperando alguma coisa em troca. Isso é o egoísmo mostrado na natureza pecaminosa. Ah, eu amo a Deus. Ah, não, eu amo Deus. Eu te amo, Deus. Mas olha, não esquece não. Eu preciso disso. Ele não tem uma carta de amor para Deus. Se é que eu posso usar essa figura. Ele tem uma lista de compras. É isso que eu quero, isso que eu quero. Ele não vai falar com Deus sobre Deus, tu é grande, poderoso, tu és o Criador, eu te rendo graça, tu não permitiu que eu partisse quando eu não era cristão, ou se ele nasceu no Evangelho, tu me permitiu estar até agora. Você tá entendendo? Então, por causa do pecado, um clima de egoísmo e rivalidade passou a vigorar entre as pessoas. As obras da carne são manifestas nos relacionamentos em geral, e por isso afetou também o casamento. E o que é que desfaz as obras da carne? A nova natureza, através também do fruto do Espírito. Devido a isso, o fruto do Espírito é fundamental. Agora vamos ver as virtudes do amor de Deus, não o amor humano, contaminado pelo pecado. Não, o amor de Deus. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Eu sei que Paulo escreve esse capítulo para poder mostrar que acima dos dons estava o amor e que não adiantava ter dons se não tivesse amor. E por que Paulo diz isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons, mas não tinha amor. Eles se tratavam muito mal. Havia muita rivalidade entre eles. Então, esse é um problema dos nossos dias.
pessoas que têm dons espirituais, mas se comportam sem nenhum amor. Aí Paulo diz, busque primeiro o amor. Invista em buscar o amor, porque senão não vai aproveitar em nada isso aí, para você que está sendo usado. Para a pessoa que está recebendo, pode ter algum proveito, mas para você, não aproveita em nada. Por quê? Porque você não tem amor. Paulo quer que seus leitores vivam dentro do contexto do amor divino e que dia a dia demonstre esse amor. Então vamos observar um retrato desse amor em 1 Coríntios, só do versículo 4 até o versículo 7. Ele fala do amor, tá? Do 1 ao 13, mas nós só vamos falar do 4 ao 7. Características do amor de Deus. Vamos lá? 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, eu vou ler na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Se você ler na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, não fica muito claro essa parte. Então eu busquei uma tradução que ele traz uma clareza. Eu poderia também estar lendo aqui na NVT, que é a que eu tenho usado muito aqui no canal. Vamos lá. Quem ama é paciente. Porque ele começa na outra, o amor é paciente. Não, então ele vem. Quem ama, você ama, então você tem que ser paciente. Você ama, então tem que ser bondoso. Aí você tem que procurar o sentido de bondade. Você tem que procurar o sentido de paciência. Paciência, entre as suas várias definições, é suportar um peso extremamente grande, né? É pesado, desculpe. Porque o que acontece? Tribulação tem a ver com prensa, imprensa, tribulação, né? E aí fala da paciência nas tribulações, ou perseverança nas tribulações. Então a paciência tem a ver com você suportar algo extremamente pesado sem estar disposto a se mover. Ou seja, eu não vou sair do lugar, eu preciso esperar. É uma pressão emocional, é um problema financeiro, é uma situação. Você já esgotou todas as suas possibilidades, não há nada que você mais possa fazer, então o que te resta é esperar. Bondade é dar aos homens além daquilo que eles merecem. Justiça é dar o que eles merecem. Bondade é dar além do que eles merecem. O amor, se você ama, você tem que ser bondoso. Quem ama não é ciumento. Ah, eu amo, cheio de ciúme. Casamentos acabando porque a mulher é doente de ciúme. O marido é doente de ciúme. Ter a parte ali de ciúme como zelo, porque a mesma palavra que é traduzida por ciúme também é traduzida como zelo. Ela tem o mesmo significado. Ela tem sentidos diferentes, significados diferentes, mas a palavra é a mesma no original. Então, zelo e ciúme, se é algo saudável no sentido de preservar, tudo bem, mas tem gente que é ciumenta ao extremo. A esposa não olhou pra ninguém, ele já inventa a moda. Porque você tava olhando, porque tava olhando pra você, só olhou porque você deu confiança. A mulher nem tava olhando pra ninguém. O marido nem tava olhando, ele nem viu. Então, o amor, você ama, não é ciumento, não é orgulhoso. Lembra o fariseu, Lucas 18? Ele quase disse pra Deus assim, Deus, tu tem muita sorte de ter um servo como eu. Quase. Tá? Nem vaidoso. Vai estudar o sentido de vaidade, tá? Porque senão você vai entrar com vaidade pensando que tá falando aqui de adereços. Vai muito além disso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, dizendo bem feito. Bem feito. Mereceu. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, forma nenhuma. Nem para se vangloriar que fez errado, nem se alegrando no sentido de não tá nem aí porque é errado. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Essas são as virtudes do amor. Agora imagine essas virtudes aplicadas dentro de um casamento. Trabalhadas no dia a dia, é uma construção, não é uma coisa da noite pro dia. Qual é o resultado desse investimento? Um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um lar feliz. Vai ter problema? Vai, mas vai conseguir contornar os problemas. Realmente, depois de analisarmos as características do amor de Deus, precisamos muito estar em comunhão com Ele, para que seu Espírito gere em nós o fruto do amor, e dessa forma o casal possa se amar com o amor de Deus. Porque o amor humano é egoísta. Já aprendemos que amar exige uma decisão, um compromisso firmado. Você tem que ter esse compromisso. Pastor, onde está isso? Vai lá na primeira parte da palestra, parte 1 da palestra, compromisso.
Vai estudar lá que você vai entender isso perfeitamente. Qual é a base para um casamento saudável? O próprio Deus. Uma vez que temos um relacionamento com Ele, seu amor será gerado em nós e poderemos cumprir tudo o que aprendemos sobre o casamento saudável ao longo dessa palestra. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, eu obedeço a sua palavra, eu vou ter compromisso, eu vou cumprir meu papel, eu vou entender a questão da vida sexual, eu vou entender a questão da comunicação dentro do casamento e por aí vai. Nós teremos compromisso, realizaremos o papel, saberemos lidar na vida sexual, teremos uma comunicação saudável. Tá aí, ó. Não estamos aqui dizendo com isso que os casamentos serão perfeitos. Não existe casamento perfeito. Pastor, eu achava que existia. Parece que é perfeito de alguns. Não existe casamento perfeito. Existem casamentos que estão dentro de uma linha de maturidade. Os cônjuges, eles ali estão buscando a Deus, eles conseguem lidar de uma forma um com o outro. Eles têm também alguns benefícios a nível, tipo, a personalidade é uma personalidade mais calma, mais quieta, apesar da natureza pecaminosa, mas ele tem, outros têm aquela personalidade assim, mais vibrante, mais agressivo. Cada caso é um caso. Mas uma coisa eu posso dizer, não existe casamento perfeito. É a mesma coisa de você, às vezes você vai para as redes sociais, aí vê as pessoas, né, se produzem para gravar um vídeo, se produzem para poder falar alguma coisa. Aí você pensa assim, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Você não sabe de nada, né? Você não sabe por fora o que acontece, o que essa pessoa vive. A gente só vai botar a parte que interessa aqui. A pessoa só vai para a parte que interessa. Então, eu tenho que vir aqui dizer, não existe casamento perfeito. Tem gente que se vangloria, dizendo, eu nunca discuti com a minha esposa. Eu nunca disse um A para ela, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que eles nunca se desentenderam. Porque fica parecendo que só porque ele nunca discutiu, uma discussão mesmo, nunca teve, eles nunca discordaram. E se essa esposa ou esse marido, em vez de bater boca, é aquele tipo de gente que entra pra dentro do quarto e fica lá, fechado. 1 dia, 2 dias, não tem papo. Assunto nenhum. Não teve bate-boca, é verdade? É muito bom. Mas teve isolamento. E aí? Ah, pastor, não, também nesse caso não tem nem bate-boca, nem tem isolamento. Ah, vai dizer pra mim que eles estão sempre concordando um com o outro e que dentro do coração não há nenhuma discordância. Eu nem vou falar nada, deixa pra lá. Se tem alguém que defende isso, a única coisa que eu posso dizer é que ele é candidato a trabalhar naquele desenho Alice no País das Maravilhas. Fique à vontade. Manda o currículo lá que de repente te aceitam. Isso é impossível, tá? Aqui estamos dizendo... Vamos lá. Não estamos aqui dizendo com isso que os casamentos serão perfeitos. Isso é impossível, pois somos seres imperfeitos. Como é que um casamento vai ser perfeito se somos seres imperfeitos? Me explica isso. Impossível. Bater boca, não bater boca não quer dizer concordar com tudo. Não bater boca não quer dizer concordar com tudo. Eu conheço, eu presenciei, né, tive ciência de um relacionamento que eles estavam juntos, não se via a briga deles em momento nenhum, e mesmo assim houve uma separação. E não dá nem para entender, eles não brigavam. Mas isso não quer dizer que eles não se desentendiam. Eles discordavam, eles tinham pontos que eles não concordavam, só que eles só não discutiam. Você está entendendo onde eu quero chegar? Isso aqui é sério. Porém, na dependência de Deus, marido e esposa buscam ter atitudes melhores entre si. Buscar ter atitude é uma construção da vida inteira. É por isso que todo crente deveria ter uma plaquinha, simbolicamente falando, estou em construção. Você não aprendeu tudo, nem vai aprender tudo. A vida é um aprendizado. Nós sempre temos alguma coisa para aprender. E nunca vamos chegar ao ponto perfeito de dizer, não preciso mais me esforçar em nada. A natureza pecaminosa ainda está aqui. Temos que continuar aprendendo, sim. Você lembra da afirmação anterior? Todos nós temos o casamento de acordo com o nosso investimento? Você lembra disso? Lei da semeadura. Aqui está a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. O que você planta é o que você colhe. Não vamos longe, não.
Você acha realmente que Deus queria que Jacó tivesse 4 mulheres? 2 esposas e 2 concubinas? É verdade que Jacó não buscou isso inicialmente. Mas a vida de Jacó virou de cabeça para baixo porque lá atrás ele também já tinha enganado. Ele acabou sendo enganado pelo seu tio. Ele enganou seu irmão e foi enganado pelo seu tio. Trabalhou por Raquel. Recebeu Leia ou Lia como esposa. Teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Junto, quando foi embora, recebeu 2 concubinas, que acabaram se tornando mulheres também dele. Costume da época, não havia ainda a lei estabelecida. O casamento monogâmico, não vamos nem entrar nisso. Deus nunca teve em mente que o homem tivesse 2, 3, 4 mulheres, tá? Ou a mulher tivesse 1, 2, 3, 4 maridos ao mesmo tempo que eu estou falando aqui. Deixa isso muito claro. Não, Deus nunca teve isso em mente. Casado com 2, 3 pessoas. Não, Deus nunca teve isso em mente. Se a pessoa vier ficar viúva ou viúvo, nesse caso, ou há outras situações que há algum tipo de exceção, mas um cônjuge. Aí, ele está vivendo ainda antes do tempo da lei, não justifica o que ele estava fazendo, é claro, não estou justificando, nem dizendo que Deus aprovou aquilo, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: você já viu a vida de Jacó? Você já viu as consequências que ele teve que enfrentar por causa dessa questão? De estar casado com várias mulheres? Então, isso nos traz a ideia que vem as consequências. Então, não precisamos ler no texto. E Deus foi lá e feriu Jacó com uma doença porque ele tinha 4 mulheres. Jacó passou por um monte de coisa na vida. Teve um filho vendido, pensou que o filho estava morto, inventaram para ele que o filho estava morto, o filho não estava morto. Você está entendendo? Briga dentro de casa, irmão contra irmão. Tudo isso era consequência do quê? Da poligamia, de ter 4 esposas. E com isso, Deus permite tudo vir sobre a vida dele e aquilo acabava sendo uma consequência. Então, nem sempre na Bíblia você vai ler que Deus feriu, mas Deus vai usar o que vem depois, a consequência, como uma forma de mostrar para o ser humano: esse caminho aí não foi o caminho que eu instituí, não. Se você tivesse ido pelo caminho que eu estabeleci, não teria isso. Cadê que você vê isso no casamento de Isaac com Rebeca? Nesse sentido? Não tem. Por quê? Porque eles tiveram um casamento único ali. Só tinha ela e só tinha ele. Então você vai entender algumas coisas. Então a gente colhe o que a gente planta. Aqui está a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Temos como retorno o que investimos. Ou não teremos retorno porque não investimos nada. Se você não investe nada, você não recebe nada. Se você não está pronto a fazer sua parte dentro do casamento, independente do seu cônjuge estar ou não fazendo, não tem nenhum retorno. Gálatas 6,7 diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Estou lendo na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Esse texto está tratando de vivermos para a satisfação dos desejos carnais e acabarmos por colher destruição. É disso que ele está tratando. Esse é o assunto do texto. Porém, o ensinamento de colhermos o que plantamos vale para tudo em nossa vida, inclusive para o nosso casamento. Então tem ali um princípio. Qual é o princípio que pode ser aplicado além dessa questão de viver uma vida promíscua, uma vida no pecado? Vamos dizer assim. A questão de você plantar uma coisa e colher o resultado do que você plantou. Certo? Conclusão. Conclusão. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. Quem se casou vai ter que deixar outras questões. Tem marido que casa, mas tinha as melhores amigas e quer continuar tendo um contato com essas melhores amigas de uma forma que vai além daquilo que poderia. E aí, melhores amigas. E aí a esposa vai ter problema, que ela vai sentir ciúme, ela vai se sentir ameaçada. Então ele tem que cortar algumas coisas. A esposa tinha os amigos. Ah, o meu grande amigo. Aí quer ficar conversando com um grande amigo até altas horas da noite. Mas ele é meu amigo. Você tá casada. Casado. Aí ela tá lá sozinha, conversando altas horas da noite com um grande amigo. E ele tá sozinho, conversando com as amigas ou amiga. Ah, aí não dá, né?
Aí realmente, então tem que abrir mão. Esse tipo de coisa tem que ficar de lado. Não tô dizendo que você vai deixar de falar com essas pessoas ou ter amizade com essas pessoas, mas tem uma limitação aí, tá? É uma separação antes de ser uma união. O casamento é separar de algumas coisas para poder se unir com a sua esposa ou com o seu marido. O casamento exige abnegação e devoção. O casamento precisa de constante renúncia e contínuo investimento. Tá aí, ó, bem claro. Essa fala aí não é minha diretamente. O comentarista na área do casamento falou sobre isso. O casamento só pode dar certo para pessoas altruístas, prontas para demonstrar amor, abrir mão do seu direito, que oferecem mais do que cobram, que fazem mais depósito do que retiradas. Quer cobrar, aí não tem casamento, não tem nada, vai de água abaixo, daqui a pouco não tem mais, não existe mais. E eu vou dizer uma coisa. Pela bondade de Deus, vira e mexe, eu estou aconselhando pessoas. Eu já disse para pessoas, para casais, o seguinte, alguns casais. Eu já tive a oportunidade de dizer que me procuraram, reconheceram, quiseram vir conversar comigo e com a minha esposa, ou comigo nesse caso. Eu já disse, olha só, esse não é o caso. Mas ainda que vocês viessem a deixar um ao outro seguir a vida de vocês, que não é o caso. Volto a dizer, estou frisando várias vezes para vocês não entenderem e não achar que eu estou falando que eu estava aconselhando eles a isso. Não. Eu apenas estava mostrando uma realidade muito séria para eles, que é uma realidade de muitos casais. Ainda que vocês viessem a deixar um ao outro e vocês viessem a reconstruir a vida de vocês, eu tenho uma palavra para dar para vocês. O outro casamento não daria certo. Que isso, pastor? Por quê? Sabe por quê? Porque o problema não está em vocês estarem casados, mas em como vocês se comportam. Vocês iam continuar se comportando num novo casamento assim e não ia dar certo, porque as pessoas que iam conviver com vocês não iam conseguir conviver com vocês. Ia dar problema. Nova separação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, às vezes, a pessoa pensa que a solução é terminar o casamento, quando, na verdade, a solução é investir no casamento. É mudar o comportamento. Agora, é claro, os dois precisam querer. E se um dos dois não está querendo no momento, o outro vai investindo nisso. É claro. Mas é preciso que, em algum momento, a outra parte também passe a querer, para que a coisa possa fluir. Senão, fica difícil. Aí a pergunta é, para um marido que não quer investir ou para uma esposa que não quer investir? Por que você se casou? Agora, eu estou falando para gente cristã. Não adianta querer aplicar isso aqui para o não crente. Ah, meu marido não é crente, eu vou falar isso para ele. Não adianta. Ele está morto espiritualmente. Ele não vai entender nada disso. O segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa. Que alguém fala assim, eu estou procurando a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É aquela que vai dar um estalo assim, pim! Deus já vai dar um estalo e aí vai aparecer do nada na tua frente. Perfeita. Eu já falei para sairmos do módulo Alice no País das Maravilhas. Para de achar isso. Não tem isso. Né? Uma princesa num castelo, onde o príncipe vem no cavalo branco e vai salvar a princesa e eles serão felizes para sempre. É isso? Não. Não é isso. Pode ter certeza que não é assim. O marido vai ter dias que ele não vai levantar bem, tem dias que a esposa não vai levantar bem, eles não estão para conversa. Pode acontecer? Pode acontecer. Certo? Então, o segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa. Aquela que esteja... O segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa. Aquela que esteja disposta a fazer a parte dela. Não é só encontrar alguém assim, mas ser a pessoa certa que esteja disposta a fazer a sua parte também. Porque o que adianta encontrar alguém que quer fazer a parte dela, mas você não quer fazer a sua? Aí você só recebe. Ou ela só recebe. Não vai funcionar. É casamento. Os dois têm que trabalhar junto. Os dois têm que ceder. Os dois precisam amar. Os dois precisam renunciar. Os dois precisam abrir mão de muitas coisas. O casamento pode ser a antessala do céu ou o porão do inferno. Então isso não significa que porque Deus estabeleceu uma coisa, ela tenha que ser perfeita. Porque ela só vai ter um bom andamento se nós fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai funcionar. Aí as pessoas espiritualizam coisas que não é para ser espiritualizada. Não. Quantas vezes alguém fala, você está esperando um casamento de Deus. Aí conhece alguém, não, meu casamento é de Deus. Aí acha, em nome desse casamento, que é de Deus, da forma que ele falou, e eu creio, mas só que eu estou falando
A mentalidade da pessoa, o problema aqui das aspas é a mentalidade dessa pessoa. Como se o casamento, por ser de Deus, porque eu entendo... O que é um casamento de Deus? É um casamento que foi realizado, né? O relacionamento começou dentro de princípios bíblicos. E também de situações humanas a nível de gostos, de preferência, de saber o que gosta e não gosta. Porque tem que ver tudo isso. Aí, em nome desse casamento de Deus, ele se casa. Mas agora ela tá lá acomodada, sem querer fazer a parte dela, ou ele sem querer fazer a parte dele. Aí amanhã tá separado. Aí diz assim, mas não era de Deus? Aí as pessoas começam a questionar. O casamento era de Deus e como é que pode? Então não era de Deus. Ei, pode parar. Pode parar com esse negócio. Em nome de Jesus. Não vem dizer que o casamento não era algo de Deus no sentido de ter sido feito dentro dos parâmetros só porque acabou. Porque pode ter acabado porque os casados, os cônjuges, cismaram, decidiram que não iam fazer a parte deles. Então pode casar dentro dos princípios, pode ter gostos parecidos, mas ideias, planos, projetos parecidos, mas se não quiser fazer a sua parte no trabalho da construção, do investimento de uma vida inteira, não vai dar certo. Então a pessoa acha que pelo simples fato de ter casado com uma pessoa cristã, que tinha coisas que tinha identificação com você, é só cruzar os braços e vamos no piloto automático. Ei, o amor precisa ser cultivado, é decisão, precisa ter atos para que a outra pessoa se sinta amada, precisa ter atitudes, precisa cumprir a sua parte, ambos os lados, caso contrário, não tem casamento que se sustente. E aí vai para conta de Deus. Não era da vontade de Deus. É a coisa mais fácil que hoje usa, principalmente no meio pentecostal. Que separou porque não era da vontade de Deus. É triste as pessoas não conhecerem e acabarem falando uma coisa desse tipo. Agora, se alguém casou sem direção total, mesmo assim ele vai se responsabilizar. Ele não casou? O casamento pode ser antessala do céu ou porão do inferno, um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão, um abrigo seguro ou uma arena de brigas. Contendas e intermináveis discussões. Por que tem maridos que só querem ficar na rua? Maridos que fazem de tudo para ficar o maior tempo fora de casa. E às vezes a casa passa a ser um ambiente ofensivo, um ambiente de guerra. Pode ser? Pode. Tem casos que não, que o homem não tem compromisso nenhum. Há casos e casos, tem que analisar o que está acontecendo. Por que tem esposas amuadas? Ficam só no seu quarto. Ficam só o tempo todo ali, clausuradas. Por causa dessas coisas. Tá do ambiente. Então tá na hora da gente começar a investir. Nós que somos cristãos. Você que está insatisfeito com algumas ou com muitas coisas em seu casamento, é hora de começar a investir nele. É preciso ter um compromisso com Deus. Primeiro, compromisso com seu cônjuge, cumprindo as responsabilidades. É preciso aprender a chegar a um acordo através da comunicação. Tem que conversar. Não tá bom? Senta e conversa. Eu não sei conversar. Quando começa a conversar, se desentende, briga. Então vai começar a pedir a Deus relacionamento com ele. Na verdade, pedir a Deus relacionamento, não, buscar relacionamento com ele. Pedir a Deus que venha quebrantar a sua vida para que vocês consigam conversar. Todo relacionamento precisa de conversa. Relacionamento que não tem conversa, não tem como ter relacionamento. Pastor, se não tem como ter, então a solução é cada um ir pro seu lado. Isso vai resolver? Seja sincero para mim. Seja sincera, vai resolver? Não vai. Porque você vai se enfiar em outro relacionamento e vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema está em você não gostar de conversar. Então tem que trabalhar isso. De repente pode ter sido um trauma no seu passado, na sua infância, que te travou. Procura um psicanalista, procura um psicólogo, de preferência cristão ou cristã. Tem gente séria aí. De vez em quando eu estou aconselhando alguém, a nível, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas às vezes vem gente, tanto na área de família, mas muito mais em outras áreas também, que precisa de um aconselhamento ali pastoral. Eu não sou pastor presidente, nem pastor dirigente de igreja, mas me procuram. Tem hora que eu identifico que aquilo ali precisa de um acompanhamento profissional.
E aí eu conheço alguns profissionais cristãos no Rio de Janeiro, na localidade onde eu estou, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu conheço. Conheço um em Duque de Caxias. Na verdade, não seria nem Duque de Caxias, né? Tá na região de Piabetá, é Magé. Rio de Janeiro, mas é Magé. Mas é Piabetá. E conheço também uma na região onde eu estou. E aí eu indico. É diferente. Aí eu faço uma indicação. Mas procure alguém cristão. Agora tem que romper esses traumas, tem que vencer. Tem trauma que não dá para vencer sozinho, só com oração. Precisa de acompanhamento profissional. Problemas existirão sempre. E será necessário resolvê-los. Guarde isso. Não adianta fazer de conta que não existem problemas. Quanto mais o casal for protelando, procrastinando, jogando para frente, para depois, os problemas, vai chegar uma hora que não dá mais para lidar com aquilo e é o fim. Infelizmente. Não faça isso. Quando não investimos em nosso casamento esperando que ele dê certo sem realizar a nossa parte, viu o que eu falei antes? É a mesma coisa de comprarmos um terreno e esperarmos que ele produza frutos sem plantarmos nada. Ah, você quer que produza? Você plantou o quê? Nada. A única coisa que você vai ter lá para fazer, sabe qual que você vai ter para fazer? Trabalho. Qual é o trabalho? Arrancar mato, capinar mato, pagar para limpar o mato, porque tu não plantou nada. Tu não comprou o terreno para plantar? E por que não tá plantando? Se você deseja ver mudança, seu casamento começa essas mudanças por você. E mesmo no caso de você ser a esposa, pode ser até o marido, mas se é a esposa, quando o exemplo deveria partir do seu marido, faça seu investimento e com certeza não irá colher mato. Sempre tem um retorno. Então, você marido, a esposa não está fazendo a parte dela, vai fazendo a sua parte. Você esposa, o marido não está fazendo a parte dele, faça a sua parte. Não é possível que você colha mato. Sempre você ganha alguma coisa, principalmente experiência. Apenas lembre-se que para cada tipo de plantação existe um tempo de colheita. Então não queira que as coisas aconteçam da noite para o dia, porque não vão acontecer assim. É por isso que entre as características do amor está a paciência. Marido e esposa. Vocês sabem o que significa paciência? Aí eu falo. Paciência é suportar um peso extremamente pesado sem estar disposto a se mover do lugar. Vai para onde? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo lindo, né? As pessoas nem gostam muito de ler ele. Paciência é isso aí que acabou de ser falado. Tá? Em outras palavras, estamos dentro da tempestade. Nosso peito está angustiado, mas não iremos sair da posição que Deus nos ordenou. Os investimentos corretos que se baseiam na palavra de Deus no casamento, feito por ambos, com certeza trarão retorno satisfatório. Vocês creem nisso? Então comecem hoje mesmo o investimento. Pastor, já estamos investindo. Continue investindo. Detectou problemas no casamento durante essa palestra? Pontue quais são os problemas e veja de que forma melhor pode ser resolvido à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos que foram dados aqui. Você quer aprender mais então? Preste atenção. Mais uma vez eu digo para você aí, ó. Meu livreto pode se transformar no curso O Perdão Entre Casais. Tá aí todos os módulos que ele vai conter, caso ele venha se tornar um curso, tá bom? Mais a linguagem, as 5 linguagens do perdão e as 5 linguagens do amor, com direito a certificado de participação. Todo esse conteúdo por R$ 37,90, irmão. Se você dividir os 12 módulos por R$ 37,90, nem vou, der R$ 3,00 dá 36. Cada módulo. Não é papo de vendedor, até porque eu nunca trabalhei de vendedor, nunca gostei de trabalhar na área de vendedor. Não é isso. Mas é um benefício que está sendo oferecido aqui para você, dentro dessa área, para que você possa aprender mais e poder ser bênção para a vida de outras pessoas. E não serve só para casamento, serve também para qualquer tipo de relacionamento. Só que o foco aqui está sendo o casamento. Se esse curso for lançado, você participaria? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deixe o seu comentário. Tenho interesse. Já tem gente que está deixando comentário que tem interesse. Que Deus vos abençoe. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui da minha esposa. Ela fez a participação. Ô, Jesus! Aí, recebi um presente aqui agora. Olha quem chegou aqui agora. Olha ela aí! Ela fez uma surpresa, porque eu não estava esperando. Cheguei rapidinho, gente. Entrei assim de surpresa.
para agradecer vocês, né, que acompanharam aí essas palestras. Foram 6 vídeos, né? Foram 6 vídeos aí. Então, eu quero agradecer o carinho de vocês com a nossa vida, com o meu esposo, todos vocês que estão aí assistindo a EBD Comentada Online, Expondo as Escrituras, agora as palestras, enfim, e outros cursos que virão em nome de Jesus. E nós contamos com a oração de vocês e recebam o meu agradecimento, tá bom? Eu entrei aqui rapidinho só para agradecer a vocês e pedir que o Senhor continue abençoando cada vida em nome de Jesus, e nós contamos com as orações de vocês. Desculpa, tá, marido? Mas eu tinha que fazer essa surpresa porque ele é bênção na minha vida, então eu não poderia deixar de comparecer aqui, né? Eu apareci no segundo vídeo e agora no último vídeo para agradecer e dizer que vocês são família já pra gente. E nós agradecemos. Muito obrigada, pessoal. Receba aí meu beijo, meu carinho em nome de Jesus. Tá bom, marido? Amém! Deus abençoe vocês. Ela fez uma surpresa. Ela não disse pra mim que ia entrar aqui hoje, tá? Então, ela veio no momento do agradecimento. Eu me emociono porque Deus sabe que eu já passei na minha vida. E Deus me deu essa menina, essa princesa, que eu chamo minha menina princesa. E nós estamos aqui. Não somos perfeitos, mas eu posso contar com ela. E ela pode contar comigo. E eu acho isso importante, né? Às vezes nós atravessamos períodos muito difíceis na vida. E Deus faz algo na nossa vida. E as pessoas às vezes não conhecem o processo que nós atravessamos. E elas tentam procurar uma forma, um jeito, um motivo, alguma coisa para tentar encaixar você naquilo e te enquadrar numa situação. E Jesus tem falado muito ao meu coração devido a eu estar estudando a palavra dele. Que ele era perfeito e mesmo assim encontraram coisas que não existiam e inventaram para poder dizer que ele não podia, que ele não era o Filho de Deus. Isso acontece na vida da gente também, né? Procuram coisas para dizer, você não é capaz, você não pode, você não está habilitado, você não tem condição, você não é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, você está fora. Uma série de coisas acontece. Mas o nosso casamento começou aí, tá aí, dia 16/4/2011. E eu começo a contar isso, mostrar isso a partir daí. E nós estamos aqui hoje. Uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa palestra. Porque a batalha que as pessoas enfrentam no casamento, nós enfrentamos também. E nós pedimos graça para ir até o final. Graça, Deus, nos ajuda. E para isso nós renunciamos, nós abrimos mão de muitas coisas. Ela abre mão do tempo dela comigo, porque a maior parte do meu tempo é passado estudando e gravando os vídeos. Alguém pode achar assim, hoje é considerado uma profissão. Produtor digital, produtor de conteúdo, é profissão, hoje já é profissão. É uma profissão nova, mas já é uma profissão. E alguém pode dizer, não, agora a profissão é essa. Chame do que quiser. Fale o que quiser. Mas uma coisa eu posso dizer. Aquele que achou uma esposa, achou uma coisa boa. Alcançou a benevolência do Senhor. E quando se diz uma esposa, está falando daquela que está pronta a cumprir aquilo que está sobre a sua responsabilidade. Ela me fez uma surpresa, eu não tinha como não me emocionar. Eu sei que eu sempre posso contar com ela. Ela veio aqui na segunda parte, participou. Mas hoje ela entrou aqui de surpresa para poder se despedir comigo. E eu louvo a Deus por isso. Então quero agradecer a vocês, como ela agradeceu, e pedir a você, ore por nós. Não é fácil realizar a obra de Deus. Seja aqui na palestra Investimentos para o Casamento Saudável, venha ser lançado o curso O Perdão entre Casais, seja no Expondo as Escrituras, seja na EBD Comentado Online, que é onde há a maior audiência aqui no canal. Eu espero que um dia o Expondo as Escrituras tenha uma audiência tanto quanto a EBD Comentado Online, a Teologia e a Vida Cristã tenham uma audiência tanto quanto, conforme as pessoas vão se conscientizando, vão anunciando o canal, vão divulgando para a família, para
os crentes da igreja, para as pessoas da rede social. Isso tudo vai mudar. É um trabalho de formiguinha. Mas não é à toa que no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para colocar, dá sim. Nós estamos aí com 14.800 inscritos. Então nós aos pouquinhos estamos caminhando. Outrora éramos 164 inscritos. E de abril de 2020 até hoje, nós estamos quase na marca dos 15 mil inscritos. Então, abril de 2020, abril de 2021, abril de 2022, 2 anos. Maio, junho, julho agora entramos. 2 anos e 3 meses. Nós estamos aí chegando aos 15 mil inscritos. Isso é porque as pessoas têm acreditado no que tem sido realizado. Têm visto seriedade. Então, se vocês veem seriedade, anuncie para outras pessoas. Seja alguém que promove o canal. Não pensando como alguém pensa, não, tá querendo se promover. Não, não, não. Eu estou querendo apenas que a palavra de Deus chegue no coração de pessoas que ainda não tiveram oportunidade de aprender, para que elas saibam como lidar com as dificuldades. Porque tem muita gente que está dentro de situações que não tem a menor ideia do que fazer. Então a EBD Comentado Online, o Expondo as Escrituras, a Teologia e a Vida Cristã, que tem a ver com essa palestra também, está dentro da Teologia e a Vida Cristã, está trazendo aqui para você um conteúdo. Então vamos orar. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Foi maravilhoso passar essas 6 partes da palestra. Todas essas partes aí que passamos. Assista toda ela. Não deixe de assistir, não. E passe. Agora vai ter uma playlist dela completa aí no canal. É só enviar o link da playlist. Pastor, onde está o link da playlist para mim passar a compartilhar nas minhas redes sociais? Na descrição do vídeo. Você vai descer na descrição aí. Vai ter lá um pouco de escrito, né? Um pouco de palavras. E aí vai parar ela vai parar. Não vai dar para ver o link. Aí vai ter uma palavrinha assim, mais, e tem uma setinha para baixo. Você clica nela e aí vai descer. Ao descer você vai ver, vai descendo, tem lá. Palestra de investimento para um casamento saudável, playlist. Clica, copia aquilo ali, tá? E envia. Ou então clica nela e depois compartilha. E com certeza pessoas serão abençoadas. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse encerramento, Senhor. Não foi fácil. Essas 6 semanas, 1 mês e 2 semanas, gravando, Senhor, esses vídeos. Não foi fácil. Eu reconheço que foi bem difícil. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. Eu espero que haja fruto, Senhor, desse trabalho. Na vida dos casais, na vida das pessoas. Na vida daqueles que chegarem, Pai. Que pessoas possam promover, Senhor, esses vídeos. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Talvez ela diga, meu casamento está ótimo, eu não preciso. Então envia para outras pessoas. Senhor, que esse canal seja a bênção, que ele possa crescer mais. E que o teu nome esteja em primeiro lugar. Que o Senhor cresça e que nós diminuímos sempre. Venhamos diminuir sempre, Senhor. Eu quero te agradecer o compromisso. O papel do marido, o papel da esposa, o papel do marido, a vida sexual do casal, a comunicação e a colheita seja abundante. Que o Senhor venha abençoar casais. E que nós possamos ter testemunho aqui no canal. Que o casamento não estava bem, mas quando colocou em prática o que foi ensinado, com o tempo, a coisa fluiu. E eles vão poder desfrutar de algo muito bom, algo maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero agradecer e dizer, quando você se propõe a investir no seu casamento, os resultados futuros, você vai olhar e vai falar, se eu soubesse que eu investindo no meu casamento, eu estaria vivendo agora um momento de muito menos conflito, de muito mais entendimento, de muito mais harmonia, de muito mais relacionamento saudável, eu teria começado a fazer isso muito antes. Pare para pensar nisso. Esse trabalho aqui foi um trabalho árduo. Criar essa palestra e dividir em 6 partes, que eu não considero uma palestra. Isso foi um curso completo, dentro daquilo que eu me propus a falar, junto com a minha esposa. E olha só, eu estou acabando esse vídeo com 1h30 mais ou menos, e daqui a pouco eu estou tendo que gravar um outro vídeo do programa Expondo as Escrituras, que vai dar 1h e pouco também quase. Então, não é fácil. É um trabalho árduo.
mas eu tenho certeza que Deus pode usar a sua vida para levar esse trabalho. Que Deus, tá? Eu vou fechar isso aqui com o seguinte, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma bênção araônica, eu sei que nós temos a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos os casais, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.